porque o verão já vai embora e o outono começa, né? Então já está começando a... Antes era boa tarde, né? Agora já tem que passar por uma boa noite aqui, né? E a gente também começa pedindo para que Paulo, Estevão, Abigail, todos esses mártires do cristianismo primitivo que deram a sua vida em sacrifício possam nos aconchegar da presença do nosso mentor e a cada um da presença do mentor individual de cada um, para que eu possa passar a mensagem da melhor maneira e que vocês possam compreendê-la da melhor maneira, de acordo com o entendimento de cada um. E essa palestra, quando a gente idealizou, que está fazendo ela, até foi algo interessante, porque ela não seria um pouco de saldo nosso. A gente está trabalhando um pouquinho a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, aqueles versos tão bonitos, né, que foram musicados por Renato Russo mesmo, né, que eu vai falar um pouquinho no final, eu não estou querendo falar agora porque não estragar, né? Sem caridade, nada seria aquilo que o Paulo não estava escrevendo para ninguém, aquilo que Paulo estava fazendo um poema, né? Aquilo é lindo, que de todos os textos bíblicos você vai achar aquilo é uma das coisas mais lindas que se tem, assim como foi esse salmo que a Lourdes proferiu aqui pra gente, né? E eu tenho assim uma mania, às vezes eu estou trabalhando e você não consegue concentrar o tempo todo no trabalho. Então eu tenho por mania minha, às vezes quando começa a vagar um pouquinho a mente, eu escolho algum tema, às vezes escolho alguma coisa do Evangelho, uma passagem, um personagem, o próprio Jesus, e começo a trabalhar e pensando, e aquilo, você vai trabalhando e mecanicamente fazendo trabalho, mas você vai longe, né? Às vezes você fica 2, 3 horas, 4 horas pensando, e eu acho que é uma maneira da gente estar mantendo a mente da gente ocupada com alguma coisa útil, um assunto útil, e não ficar divagando por coisas aí que não vão levar a gente a nada. E eu fazendo uma certa reflexão, me veio Paulo na cabeça, ou Saulo. E eu fiquei pensando, gente, mas Saulo, cara, fez tanta coisa, foi responsável por uma perseguição imensa aos cristãos primitivos, errou tanto, mas trabalhou tanto. Como pode ter trabalhado tanto? Como é que uma pessoa consegue chegar a esse limite? E aí me veio aquele negócio que o Marcos falou pra gente numa palestra, quando a gente tem esse insight, né? Esse insight, eles chamam pra gente falar que a gente teve um ahá. Aí me veio esse ahá, é isso que eu tenho que levar. Essa é a mensagem que eu tenho que levar. Não é aquela também é boa. Mas essa é a mensagem primordial que está naquele livro. É isso. É a transformação de Saulo para Paulo. É ver o que Saulo tinha de comum com a gente, quão comum era Saulo e quão especial também. E ver como Saulo se transformou. Como se deu a transformação de Saulo. Eu cheguei todo entusiasmado em casa, né? Nossa, aquela emoção, eu descobri alguma coisa, já fui chegando, vou reler o Paulo Estevão. Já tinha lido Paulo Estevão uma vez mais para tirar a ideia para a primeira. Palestra continua na cabeça, fui reler o Paulo Estevão. Que decepção. Quando eu já abri, nas primeiras palavras de Emmanuel, estava tudo lá. Aquilo que eu achei que eu tinha tido um ensaio, Emmanuel tinha falado lá quando eu estava com o Chico. Estava tudo lá, eu falei, não pode. Como que eu não tive isso aqui antes? Aí hoje talvez eu não tenha tido aquela inspiração. Na verdade, talvez eu já havia lido aquilo, o meu consciente não gravou porque não era o meu objetivo. Mas quando me despertou o objetivo para a transformação de Saulo para Paulo, quando eu li, aí eu consegui realmente ler. Eu consegui enxergar aquilo. Porque já nos foi explicado aqui, né, que existem várias diferenças. Existe diferença entre ver e enxergar, entre escutar e ouvir. Ver, você pode estar vendo qualquer coisa, mas enxergar é diferente. Ouvir, a gente ouve, mas escutar a gente escuta, mas ouvir é diferente. Aí dessa vez eu comecei a conseguir enxergar, né, essa transformação. E eu fiquei pensando, né, porque Emmanuel é a palmatória mais bacana que existe, né? E se fosse voltar aí da palmatória que fosse Emmanuel,
poderia ser daquele jeito, porque a gente vê como que ele tratava o Chico e a gente vê como que trata a gente, né? E eu me senti, no meu caso, meio que manda chamar uma palmatória pra mim, porque eu achei que tinha descoberto alguma coisa, fui ver, não tinha, tava lá, né? E ele soube uma categoria muito grande, ele lidava com o Chico, e se a gente souber interpretar isso também, a gente vai ver que Emmanuel vai conseguir educar muito a gente também. Eu até achei uma coisa interessantíssima que está bem na introdução dele aqui, porque eu assisti naquele Pinga Fogo, de 1971, que foi o Chico. E o Chico conta lá que ele trabalhava num bar, ia doar uma horta de alho. Sim, eu acho que era o Espírito de Augusto dos Anjos, se não me recordo, se não me falha a memória, querendo passar para ele em poemas sobre galáxias, não sei o que mais, não me recordo muito bem, mas disse que o Espírito perdeu a paciência e ele falou: olha, é o seguinte, eu vou tentar fazer o que eu puder mesmo, mas sua cabecinha não se presta para isso não, né? É até uma parte muito engraçada. E o Emmanuel fala aqui, logo no começo ele fala aqui que ele dá duas opções, que eles perguntam, né, por que mais uma obra sobre Paulo? Ou uma homenagem a ele. Ele fala que o apóstolo dos gentios não necessita nossas mesquinhas homenagens, mas que quanto a segunda, dá informações mais detalhadas a respeito da vida de Paulo, essa sim. E que ele tentou, ele coloca bem claro aqui, propomos, transferindo ao papel humano com os recursos possíveis. Eu lembrei logo do Chico, né? Com os recursos possíveis. Você já está falando do Chico também, que o Chico mesmo já havia dito que ele era de poucos recursos, né? Então, quando a gente fala de Paulo de Tarso, a gente vê logo Paulo transformado. A gente vê logo Paulo já pregando, todas aquelas coisas. Mas a gente esquece que um dia teve um Saulo. Então, a nossa proposta, na verdade, hoje a gente vai estudar um pouquinho de quem foi Saulo, e depois vamos entrar um pouquinho na transformação, um pouquinho Paulo, porque esse livro, gente, é uma coisa imensa. Isso aqui tem informação para a gente estudar a vida inteira, e mais umas 3, 4 encarnações, e olha lá, se não der. E eu tenho assistido muita palestra do Dr. Haroldo Augusto Dias, que na minha humilde opinião hoje não é um dos maiores autoridades em Paulo de Tarso, não. Para mim hoje ele é a maior autoridade estatal de Paulo de Tarso. Porque aquele homem, tudo quanto é obra acadêmica, não acadêmica, publicada, não publicada, ele correu atrás e ele deu. Ele tem dedicado uma vida inteira estudando Paulo de Tarso. E ele, para mim, hoje é a maior. Então ele nos fala que o livro Paulo Estevão é um livro cebola, né? Não tem como você abrir e ele não chorar, e cada vez que você vai tirando uma camada vai aparecendo outra, né? E realmente é desse jeito, porque é muita informação e não tem como a gente estar pegando tudo isso aí. Então a gente vai tentar dar uma resumida, tentar ver alguns pontos principais aqui e ver o que a gente pode estar extraindo disso aí. Eu tentei, de uma maneira muito simplória, porque o trabalho da gente aqui é muito humilde, de uma maneira que fica mais fácil da gente captar, da gente gravar, definir as fases da vida de Paulo. Então eu denominei, por exemplo, a fase 1, um diamante, uma pedra preciosa. No começo ela está lá na rocha, está incrustada lá na rocha, naquela coisa, está lá no subsolo, está guardadinha lá, está lá embaixo. Mas aquele diamante já tem as qualidades de um diamante, está ali mesmo. A fase 2 é um diamante bruto ainda, porém já foi descoberto. Aí nós vamos ver se vai ser salvo após o encontro com Jesus. O diamante incrustado na rocha, ele antes da aparição luminosa de Jesus para ele. Depois tem um intermédiozinho, para a gente não ficar colocando fase demais. Entre a fase 2 e a fase 3 tem um trabalho de lapidação. Quem sabe uma pedra, um diamante não é achado bonitinho daquele jeito. Ele é achado todo feio. Para quem não entende, deve ter chutado muito diamante, pegado, jogado diamante assim dentro d'água, né? Quem costuma frequentar aí a natureza aí, né? Deve ter achado muita pedrinha de diamante, olha a casa de vidro, jogaram a casa de vidro aqui, todo mundo jogado de volta no rio, jogado fora, né? Porque é só quem entende mesmo para reconhecer um diamante bruto. E a fase 3 já é a pedra lapidada, o diamante que nós conhecemos, né? Aquela coisa bonita, aquela pedra preciosa. Aí já seria o Paulo transformado. Então vamos
Vamos passar um pouquinho para frente. E a gente começa. Quem era Saulo de Tarso? Quem era? E o Emmanuel aqui no livro dele, logo na introdução, ele dá duas opções que as pessoas veem Paulo de duas maneiras ao extremo. Eu vou estar procurando aqui. Ele fala aqui o seguinte: muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuito do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Então é tipo assim, o que se tem de Paulo é um santo, ele foi um demônio. E não é bem assim. A gente vê que Saulo, por exemplo, tinha muita coisa em comum com a gente. E eu analisando um pouquinho desse perfil psicológico de Saulo, que Emmanuel nos traça aqui no livro Paulo Estevão, porque toda a literatura existente no mundo, nenhuma da literatura dá o perfil de Paulo ou Saulo. Pode procurar em Atos, pode procurar nas cartas, tudo. Não vai achar. Não tem. Emmanuel trouxe. Então Emmanuel trouxe o seguinte: perfil de Saulo. Isso aqui está desse jeito aqui. Eu copiei o trecho do livro Paulo Estevão. Tá? Está dessa maneira aqui. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência ao grego. Aqui se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Saulo estava prestes a ocupar cargo importante junto ao Sinédrio, substituindo seu amigo mestre. Essa última parte não está assim no livro, do seu mestre Gamaliel, que dava todos os indícios que iria se retirar da vida pública, indicando o ilustre aluno ao seu importante cargo junto à administração daquele público. Essa parte dele ocupar o cargo aqui foi eu dei uma resumida para frente, não está no livro, só para deixar mais claro. Então aqui a gente tem que parar e tentar analisar um pouquinho, que só isso aqui já dá uma palestra. Isso aqui por só já dá uma palestra grande, e bem grande. Tá? Então vamos lá, devagarzinho. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro bordejando seus 30 anos. Aí eu procurei lá a vivacidade. E eu achei que vivacidade é a prontidão em agir, assim, energia, vigor, grande expressividade na gesticulação na oratória. Está aqui embaixo aqui. Então, Paulo era um orador nato. Ele era um orador enérgico. Ele orava com muita energia, com muita vontade, com muita força. Isso vinha de dentro dele, isso era natural dele. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Meu Deus, quanta coisa! Então vamos lá. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, gente. Quer dizer que Paulo era um cara bonitão. Paulo era malhadão, fortão, grandão. Tá? Ele era aquele cara de passar assim e tirar o suspiro da mulherada mesmo. Tá? Era o cara que chamava a atenção, não tinha como não olhar. Porque ele chamava a atenção pelo seu porte físico e os seus traços. Tá? Os traços israelitas, quer dizer que ele era de descendência hebreia, ele era um hebreu, tá? Ele era da raça hebreia, isso é muito importante.
fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes. Aí eu fui lá buscar, né? Percussientes. Que produz o choque, que seja adesão penetrante. Então, Paulo tinha um olhar penetrante. Paulo, além de ser bonitão, fortão, chamar a atenção pelo porte físico, além de ser um ótimo orador, o olhar de Paulo ensejava adesão. Ou seja, Paulo era um líder nato. Era um líder. Tá? Multidões, ele arrastava multidões. Ele conseguia exercer influência só com o olhar dele sobre as pessoas. Esse era Paulo. Saulo, no caso, né? Eu me corrigindo aí, aqui dá pra confundir. Saulo, Paulo, é só trocar uma letra, mas vocês vão me ajudando aí. Tá? É Saulo com Paulo. Próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Indomáveis até conhecer Jesus, né? Porque depois conheceu Jesus e virou um cordeirinho. Então, só Jesus para domar uma fera dessa mesmo, né? Então, veja bem, que os temperamentos, Paulo tinha um temperamento apaixonado, indomável. Paulo era daqueles quando ele cismava de fazer alguma coisa, nada acertava, não. Quando ele falava, vou fazer, ele fazia. Ele era muito objetivo. Tudo que ele queria fazer, ele fazia. Ricos de agudeza e resolução. Agudeza também, eu vou procurar intensidade. Os temperamentos de Paulo tinham intensidade. Ele ia atrás. Quando ele falava, eu vou fazer, gente, ele fazia mesmo. Não é igual nós ficar maçambar, quando diz lá em Minas, não. Lá em Minas não foi maçambar e não fez, né? Então Paulo era assim. Aí depois vem uma outra informação que é importantíssima, na minha opinião. Que Emmanuel nos fala que ele trajando a túnica do patriciato. Gente, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Porque muita gente acha que ele se vestia romana. Isso aqui dá várias interpretações. Ele sim podia usar a cola romana. Se vestia romana. Mas mais do que isso, quando a gente tem na empresa um funcionário que trabalha pra caramba, o que a gente usa falar? Esse cara veste a camisa da empresa. Emmanuel só não falou que vestia a camisa de Roma, mas quis dizer a mesma coisa. Tá? Então ele fala, trajando a túnica do patriciato. Ele trajava a túnica do patriciato. Essa túnica aqui não quer dizer só a veste. Era mesmo falar, Paulo vestia a camisa de Roma. Mas peraí, ele era um israelita? Ele era um hebreu? Os hebreus, o povo hebreu, era dominado por Roma. Como que ele, sendo um hebreu, ele vestia a camisa de Roma, vamos assim dizer, vestia a túnica do patriciato? Falava de preferência o grego. De preferência. Quer dizer que ele falava várias línguas. E ele não falava o grego, ele falava de preferência o grego. Mas ele devia de falar ali o latim, ele devia de falar, falava com o idioma hebreu, falava o aramaico. Né? Então Saulo falava várias línguas, mas ele de preferência ele falava o grego. Isso é uma informação interessante porque o Haroldo nos diz numa palestra que muitos especialistas falam que a carta aos hebreus não foi escrita por Saulo, por Paulo, porque ela está num grego muito culto. E muitos dizem que não foi escrito por ele. E o Haroldo ele vem provar isso aí. Nós até vamos falar um pouquinho mais à frente aqui. Foi escrita pelas mãos de Paulo. Porque a maioria das cartas não foram escritas por Paulo. Paulo ditava. Em algumas ali tem até, por exemplo, Paulo no final vai saudando, eu vim mandar um abraço para fulano, para ciclano, para Beltrano, no final está assim, vírgula, e eu, fulano, que escrevo essa carta, também mando um abraço para Beltrano. O escriba se traiu. Ele fala, o escriba se traiu. Então, Paulo não escrevia sozinho e Paulo ditava as cartas, mas a carta aos hebreus eles escreviam de próprio punho. Então ele falava de preferência o grego. O grego que ele, lógico, se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem amados, mestres trabalhados pela escola de Atenas e Alexandria.
Gente, naquela época tinha apenas 3 faculdades no mundo: Atenas, Alexandria e Tarso, a cidade natal de Paulo. Tarso era uma cidade universitária. Ali vivia, a maioria era estudantes. Então a cidade tal, ela tinha uma das 3 faculdades existentes no mundo conhecido da época, podemos assim dizer. Então Paulo foi convívio com mestres. Quer dizer, então Paulo foi muito educado pelos melhores mestres que tinham naquela época, das melhores faculdades que tinha naquela época. Paulo era muito culto, gente. Paulo era muito inteligente. Saulo, no caso. Ainda Saulo. Vamos corrigindo. O mestre dele, Gamaliel, fazia parte do que chamava de Sinédrio. O Sinédrio era um conjunto dos maiores professores deles, vamos dizer assim, dos rabis, que organizavam aquele povo, o povo hebreu. Porque aquele povo, na época, a lei civil e a lei religiosa era uma coisa só. Como a gente tem até pouco tempo, a gente vê que era a Igreja Católica que mandava, era um convívio de lei civil e religiosa. Hoje nós temos a separação, a religião e a religião, nós temos a lei civil para poder estar controlando as coisas civis, e que a religião toma conta para lá. Hoje nós temos essa separação clara, mas antigamente não tinha. E tanto é que o povo se refere muito a Moisés, como legislador hebreu. Então naquela época o povo era regido pela religião, tanto lei civil como religiosa. E Gamaliel, que era mestre muito querido de Saulo, ocupava um cargo importantíssimo. Ele estava prestes a se aposentar. E ele veio junto com o pai de Saulo, conversando. Quem que ele indicar para o lugar dele? Saulo. E ainda fala no livro que é um importante cargo junto à administração daquele povo. Podemos classificar que como a gente poderia hoje comparar com o sistema político que nós temos no Brasil, por exemplo. Tinha um sumo sacerdote, que era o maior, seria o presidente, os outros seriam, sei lá, os senadores, ou não sei o que é abaixo, ministros, talvez uma coisa assim, né? Mas era um cargo importantíssimo. Né? Pelas suas qualidades, Saulo seria indicado a isso. Então, veja que tipo de pessoa que nós temos aí. Um orador energético, depois eu dei uma resumidinha aqui embaixo para a gente poder estar melhor. Um líder nato, que o povo seguia só pelo olhar dele, ele atraía adesões. Tinha atos intensos, seus atos eram realmente intensos. Quando ele ia fazer, ele era objetivo. Muito culto, uma cultura imensa, inteligentíssima, com muito prestígio junto à sociedade dele, no caso daquele povo dele, os hebreus. Ele tinha um prestígio enorme. Ele era conhecido, por onde tinha judeu ele era conhecido, onde tinha o israelita, Saulo era conhecido. Tudo aliado à sua ótima aparência física. E ele era um político nato. Saulo, se chegasse a candidatar a presidente, igual teve aquela febre do Collor, né? Tanta mulher falou, não, porque ele tá votando nele porque ele é bonitão, né? Era assim que a gente via muita mulher falar, né? Tá votando aqui, do Collor, porque ele é bonitão, né? Então muita mulher votou no Collor aquela vez, porque o Collor era bonitão, o Collor, né? Então o Saulo, se candidatasse hoje, era batata, não tinha erro. Apaixonado ao extremo, vocês por favor me desculpem aqui, aqui foi a correção automática, inclusive também alguns acentos, cedilha, o meu teclado não é configurado para português, então vocês façam um esforcinho aí de interpretação, por favor, tá? E me ajuda nisso aí. Apaixonado ao extremo pela lei de Moisés. Ele era muito apaixonado pela lei, ele defendia a lei a todo custo. Porém, ainda muito ligado às convenções humanas. Porque o que eu falei a comparação lá em cima. Se o cara era um hebreu, um israelita, como que ele trajava a túnica do patriciado? Os israelitas odiavam os romanos. Passavam perto do comando, o comando passava e cuspia no chão. Porque eles eram dominados pelos romanos. Como que isso pode? Então ele era muito das convenções humanas. Aí ainda fazia muito aqueles conchados ali para poder estar se dando bem, né? E ele fala muitas vezes no livro que ele tinha o desejo enorme de submeter Roma e Atenas
aos princípios hebreus. Era o desejo que Paulo tinha. Porém, muito ligado às convenções humanas, orgulhoso. Paulo tinha um orgulho imenso, era muito orgulhoso, vaidoso, inflexível. Ninguém dobrava Saulo. Ninguém dobrava Saulo. Não adiantava querer não. Autoritário, de sentimentos enérgicos e impulsivos. Os sentimentos dele que ele era muito impulso. Ele agia muito ao impulso. De caráter violento e rude. Tudo regado por uma generosa dose de egoísmo. Sobre tudo isso aí a gente espera depois uma dose enorme de egoísmo. Esse era Saulo. E o mais difícil é que mesmo fazendo essa análise de Saulo, eu fico olhando o cara assim com tantas coisinhas ali que ele ainda tinha que melhorar, e que a gente sabe que a gente tem tudo isso aí um pouquinho mais, mas eu olho assim e falo, meu Deus, eu queria ser esse cara. Não pelo fato de ser bonitão, não, isso aí, mas o fato de ser um cara culto, de ser esse líder nato, né? A verdade é que a gente vai olhar, realmente ele era aquela pedra que estava escondidinha lá. Qualidade ele tinha demais, cheio de qualidade, mas também tinha muita coisa para ser trabalhada. A balança dele ainda estava bem balanceada ainda, o que ele tinha de bom e o que tinha que ser trabalhado nele. Muita, mas muita coisa. Então isso aí é a fase 1. É a fase 1 de Saulo, antes dele conhecer Jesus. Isso aqui, gente, é um diamante que eu tive que... Isso é uma rocha, e tem um diamante que eu tive que aumentar a imagem, então fica um pouco meio embaçado. Não dá para estar vendo muito direitinho. Então isso é a fase 1. É Saulo antes das portas de Damasco. Aí a gente vem aquela horinha do livro que todo mundo devora o livro até nessa hora para chegar nisso aí, né? Das portas de Damasco. Todo mundo aqui já leu o livro Paulo Estevão? Não? Dona Elis não leu ainda, muita gente não leu. Estevão é o seguinte, Estevão vivia com a sua irmã Abigail em Corinto. E eles então foram, por injustiça de Roma, as terras do seu pai foram tomadas. O pai deles, em revolta, atirou fogo a uma fazenda do procurador de Roma, que era vizinho deles. Eles então foram presos, condenados ao flagelo. No que eles foram condenados ao flagelo, o pai de Estevão, que se chamava Gesiel, e Abigail, levou tinha aquelas pontas do chicote, pegou na veia dele, ele morreu por esgotamento de sangue. Estevão, ou Gesiel, quando tentou livrar a barra do pai, que já era muito velho, queria assumir a culpa, e o procurador de Roma condenou ele às galeras. As galeras eram aqueles barcos que eram movidos a remo, né? Tem muitos filmes, aqueles barcos que tinham remão. E normalmente quem ia para ali não voltava, porque eram trabalhos, várias horas de trabalho, sob condições insalubres. Então a pessoa ia adoecia e morria e jogava no mar, só com o hino de oficial que morreu do barco. Abigail, por sorte do destino, ela começa a cantar um salmo quando o pai estava desfalecendo, porque os salmos eram cantados, os salmos não eram lidos. E o procurador se irrita com o canto dela e manda que soltar ela desde que ela nunca mais cantasse perto dele. Então um soldado pega ela e quando ela some, desaparece e ela se muda de ideia. E ela pega e encontra um casal de amigos que tinham tido filho também assassinado e estavam se mudando para a Judéia. Conta tudo para eles e eles vão falar, a partir de agora você vai ser nossa filha, vamos te adotar como filha e você vai ocupar o lugar do nosso filho. Já conheceu ela desde pequenininha. E se mudaram para a Judéia e foram, estabeleceram-se à beira da estrada que ia para Jope. Saí de Jerusalém e ia para Jope. E por ocasião do destino, o que acontece com Gesiel? É mandado para as galeras. E ele ali, como é uma pessoa muito espiritualizada, criada com os textos bíblicos, com os textos daquele povo, ele dominava, ele exercia uma certa influência sobre os outros, ele era sempre calmo, tranquilo. Então ele tinha uma influência sobre os outros, que viviam reclamando, ele não era tranquilo, submetia o trabalho. E ele foi se afeiçoando ao feitor. Ele tinha um feitor, né, que ele ficava lá com chicote, né, e mandando que eles remassem, e o feitor se afetou muito a ele. Eles fazendo uma viagem pela costa da Judéia, certa vez tinha um romano chamava-se Sérgio Paulo.
que adoeceu de morte. Nem o médico oficial do navio queria mais cuidar dele. E o que o capitão faz? Chega para ele e fala: me arruma um escravo aí que está lá embaixo, dos melhores e mais educados, senão colocar cuidado daquele até ele morrer, coitado. E aí quem foi? Gesiel, né? Pega Gesiel, explica as condições para ele e põe lá. Ele com muito carinho vai cuidando de Sérgio Paulo, fazia pomadas, unguentos que ele tinha, né, as ervas todas que o médico tinha, e consegue curar todas as chagas que ele tinha, cura a febre dele, vai fazendo infusões, e ele se cura esse comando. Porém, como ele se cura, Gesiel adoece com a mesma doença, né, que era contagiosa. Como era um escravo, o que acontece? O capitão pode, vamos lançar ele no mar, que contamina o resto do navio. Mas esse romano, como era uma pessoa muito justa, eu prefiro não posso admitir. Devo a minha vida a ele. De forma que eu vou fazer. Chamou ele em particular forma e falou o seguinte: nós estamos aqui na costa da Judéia aqui. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer exercício, fortalecer os músculos, vou pegar um barquinho, ficar remando aqui todo dia, e falar que levo ele para acompanhar. Chegar lá, eu vou soltar ele e você faz constar que morreu, nós julgamos ele no mar. Eu oriento ele a mudar de nome, qualquer coisa, não vai ter problema para você. Deve ter dado uma olhadinha na mão do capitão, né, para ele aceitar isso aí, né, capitão do navio. Eles aceitaram e assim ele fez. Deu-lhe uma quantia de dinheiro e soltou ele na beirada. E voltou para o navio. E fizeram constar que Gesiel tinha desencarnado e jogaria no mar. E Gesiel, muito doente, é acolhido por pessoas e levado para onde? Para a Casa do Caminho. A Casa do Caminho já era uma instituição que Simão Pedro apóstolo, João, Tiago, já pegavam pessoas, crianças, velhos, e cuidavam deles. Ficava próximo de Jerusalém. E então Estevão chega, quando é curado, ele pega e conta toda a história para Pedro, né, que ele vai perguntar, ele que viu ele recitando textos de Isaías, né, no seu delírio de febre. Ele conta toda a história para Pedro, vai tudo aquilo ali. Ele pega, quando ele vê o Evangelho, a cópia do Evangelho de Mateus que estava com Pedro, ele fala: nossa. Aí ele se apaixona. Ele não lê, ele devora tudo aquilo e põe tudo de cor. Estevão começa a pregar lá na igreja, começa a fazer milagres, e aquilo vai bater na orelha de quem? De Saulo. Vai bater na orelha de Saulo. Saulo então vai lá averiguar. Chega lá, Estevão faz um discurso, como eles sempre faziam quando era para os da raça deles, começam falando de Moisés, da lei dos hebreus, e vai indo até eles e entravam em Cristo, para não estar assustando a pessoa de cara. Aí quando ele entra, Saulo vai e fala: não, peraí, eu exijo que os erros dessa casa aqui sejam sanados. E assim dá uma discussãozinha, começa uma discussão, e tudo termina que ele resolve junto com o Sinédrio que é prender Estevão. Prenderam Estevão, prenderam João, prenderam Pedro, todo mundo estava lá. Aí teve uma certa interferência lá e eles resolvem soltar Pedro, João, mas Estevão que ele ficar preso. E ele, com a sua influência, resolve que teriam que ser apedrejar Estevão. Gesiel mudou de nome, ele passou para Estevão, para não ser reconhecido. Porém, como nessas ocasiões do destino, né, Saulo estava enamorado por quem? Abigail. Estava namorando com Abigail, irmã de Estevão. E ele pega e para provar para a noiva aquele seu triunfo junto à administração daquele povo, no dia da lapidação dele, da morte dele, da lapidação, leva Abigail. E quando ele já estava lá quase que morrendo, que ele traz a Abigail para mostrar, todo orgulhoso: quem é? Meu irmão. É meu irmão. E ele pega e perdoa. Estevão perdoa a Saulo naquele momento e ainda aconselha Abigail a continuar com ele e fala: não, ele vai trabalhar muito pelo Cristo. Ele trabalha muito com Moisés e vai trabalhar muito pelo Cristo. O que acontece? O orgulhoso Saulo não consegue mais conviver com o irmão daquele que era o seu maior adversário. E ele pega e rompe com Abigail. Nesse inteirinho, Abigail conhece Ananias. Ananias era um cristão convertido que estava passando por ali, encontra com ela, ela se torna cristã, porque vira que aquilo modificava o seu próprio irmão, que ela conhecia muito bem, e ela se torna cristã. E Saulo, depois de muito penar, né, longe da pessoa amada, que ele se derretia por Abigail. Quem tem a condição de ler o livro vai ver que ele se derretia por Abigail. Ele é extremamente apaixonado por ela. E depois de meses e meses, ele sofrendo com aquilo, sentindo muita foda, ele fala: sabe uma coisa? Vou voltar.
lá, vou me ajoelhar, vou pedir perdão, falar que eu aceito ela. Só não aceita esse Cristo. Eles não aceitam, mas eu aceito. De repente eu converso com ela, esquece isso, larga estranho e nós continuamos na boa, né? E vai lá. Quando ele chega lá, encontra Abigail em leito de morte, havia contagiado uma doença dos pulmões, uma cristã, tá? Estou passando aqui. Estou mostrando para vocês um negócio do nome. Então encontra Abigail cristã e ele procura saber que ela havia se convertido através de Ananias. E ele descobre que Ananias havia ido para Damasco. E ele consegue autorização junto à sinagoga de Jerusalém para ir atrás de Ananias e apedrejar Ananias também. E vai. E aí ele mais três serventes, 3 servos dele. E o que acontece? E ele com aquela ânsia, aquela loucura de chegar. Quando eles avistaram Damasco de longe, eles param, fazem uma refeição, era meio-dia. E ele ansioso, vai na frente, ele sendo na frente. E a uma certa distância é isso que acontece, que Jesus aparece para ele. Ele vê um clarão luminoso, e ele fala no livro que foi mais claro do que o sol do meio-dia no deserto. E vocês imaginam o que era, como Jesus apareceu para ele, né? Ele cai da montaria, instintivamente caiu de joelhos. E quando ele vê, vai se formando de luz. A figura de um homem, aparece um homem com o cabelo caído ao ombro, estilo nazareno, a roupa toda pontilhada de pontos luminosos. Eles ficam impressionados com aquilo. Aí é onde você tem um diálogo, né, de Saulo com Jesus. E antes dele falar nenhuma palavra, vem as palavras aí de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu fico imaginando isso aí, pensando comigo. Não são profundas essas palavras, né? Por que me persegues? E se fosse hoje com a gente, você já pararam para pensar a situação que Saulo viveu? Apareceu uma luz, de repente forma assim, Jesus na sua frente e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se fosse hoje, vamos tentar visualizar. A gente está indo numa rua aí com a nossa montaria, né, de metal, ar-condicionado, de boa, ouvindo a musiquinha. De repente aparece um clarão, a gente bate no poste ou numa árvore, sai do carro meio atordoado, de repente aparece uma luz. Jesus não ia perguntar por que me persegue, porque hoje a gente já não persegue mais ninguém, graças a Deus. Nós evoluímos ao ponto de já não perseguir ninguém. Mas com certeza talvez ele poderia perguntar, né? Márcio, por que não me segues? Por que não me segues? E qual seria a nossa reação, né? Saulo pergunta: quem és tu? Fala: eu sou Jesus de Nazaré. Aí Paulo passa aquela reflexão na cabeça dele todinha, né? Meu Deus, os homens do caminho estão certos, Estevão estava certo, Abigail estava certa, e eu errado. Realmente ele é o Messias, é ele, está aqui na minha frente agora. Aí vem aquela frase, né, que Jesus fala para ele, né? Não recalcitre contra os agrilhões. O que é isso? Saulo, desde a primeira notícia dos homens do caminho, desde o primeiro encontro com Estevão na casa do caminho, do discurso dos dois, eles discutiram, o desencarne de Abigail, a perseguição dele agora a Ananias, Saulo nunca mais teve uma paz interior. A serenidade de Estevão, até mesmo o seu desencarne, ele era algo que ele nunca tinha visto em nenhum ser humano. E ele queria descobrir, né? Ele tinha um desejo de descobrir a fonte dessa paz interior que dominava aqueles homens. Aquilo se tornava uma perturbação para ele. O Cristo já se instalara no coração dele há muito e ele não sabia. Então aquilo eram os agrilhões, eram as algemas, né? Agrilhões eram algemas. O que prendia ele, que chamava ele para o Cristo. E apesar de ter todos aqueles problemas que nós vimos ali, ser orgulhoso e inflexível, ele era o vaso ideal para Jesus depositar a sua luz. Porque ele tinha as qualidades necessárias para ser um bom pregador, para ser um bom difundidor. E ele lutava contra aquilo, lutando. Não, Saulo não luta. Não luta contra as algemas, não, deixa.
Deixa as algemas, não se preocupe com isso. E o que acontece? Se fosse nós, no caso do carro, o que ia acontecer, gente? Ao chegasse alguém ali, o que aconteceu? Não, eu dou um branco aqui, bati aqui. Falou, não, parece que houve uma luz aqui. Não sei não, deve ser que explodiu a bateria, alguma coisa aqui, piscou fora, sei lá. Olha que não pegou fogo aí. Quem vai ter coragem de assumir, né? Que viu Cristo? Ninguém. Talvez ninguém de nós. Ninguém. Foi eu, você tá achando louco? Nem aqui, nem na Cochinchina. Né? E o que nós íamos falar para Jesus? Será que a gente tem a mesma disponibilidade de Saulo? Senhor, o que queres que eu faça? E ele não perguntou, Senhor, pode ser daqui 6 meses? Deixa eu ir matar Ananias primeiro? Senhor, posso pensar? Posso pensar que te dou a resposta depois? Não. Senhor, o que queres que eu faça? A conversão de Saulo foi instantânea. Mas aí que se tem uma chavezinha, né? Que as pessoas acham que Paulo mudou de uma para outra. É que nós vimos aqui em Emmanuel que muitos acham que ele foi favorecido, né? Por favores do céu, ele é um predestinado. A conversão foi instantânea. Agora, gente, conversão e transformação são duas coisas bem diferentes. Quando a gente vai fazer uma conversão que a gente está dirigindo, o que é uma conversão? Vou fazer uma conversão para a esquerda, você só vira de lado, de direção. Fulano se converteu à religião protestante, ele só mudou de uma coisa para outra. Mas fala que fulano se transformou, aí é diferente. Aí é outra coisa, aí tem que ser analisado. Né? Aí é algo bem difícil. E aí agora começa, né, a fase 2, que é o diamante bruto, mas agora está descoberto, né? Isso é um diamante, tá meio, né, gente? Um diamante bruto. Está embaçado, depois foi de ampliar. Isso aí é salvo agora depois do encontro com Jesus. Tá? Agora é aquele intervalozinho, que é o trabalho de lapidação da pedra bruta, que são os aprendizados, as dificuldades, as provações. Eu achei bacaninha essa figura aí, mostra tipo Saulo caminhando, né? E parece que ele está nas costas lá com um tanto de pergaminhos, né? Difundindo o evangelho. Bonitinho, né? É imagem, bom para colocar para as crianças. Então agora começa o trabalho duro. Agora o bicho pega pro lado de Saulo, né? O negócio agora pega para cima dele. Primeira coisa, ele já chega para os serventes dele, para os servos dele, está junto com ele, ó, eles são comigo, 2 pode voltar para Jerusalém. Ele disse, Senhor, mas nós somos seus servos. Ele falou, não, nem eu sou dono de mim agora. Agora eu sou pertenço ao Cristo agora. Já começa aí. Chegou para os servos dele e se humilhou. Saulo ficou cego. A luminosidade de Jesus foi tão intensa que ele ficou cego. Ele fala que estava cego e Jesus o recomenda que entre em Damasco. E o que nós temos que fazer, Senhor? Ele falou, me leva para Damasco. Lá eu falo, vocês o que tem que fazer. E um deles o pega e o conduz até entrar em Damasco. Chegou em Damasco e ele falou, o que faz agora, Senhor? Ele fala, Sadoc. Sadoc é um amigo dele de muito tempo, de palestras incríveis. Ele me leva até a casa de Sadoc. Quando ele vai até a casa de Sadoc, ele senta ele num banco na frente do muro e fala, eu vou lá conversar com ele. E entra para dentro da casa. Paulo, que conhecia aquela casa muito bem, né, vai tateando, cego, foi tateando e começou a entrar na entrada da casa. E ouviu a palestra dele, do servo dele, do Sadoc. Ele conta tudo o que aconteceu, fala que ele viu Cristo. Sadoc, não, ele é tão louco. Faz o seguinte, fala que eu não estou em casa. A gente faz mais isso aí com os outros, né? Fala que eu não estou em casa. E ele pega e Saulo volta rapidinho para a rua, senta no banco, fica lá como se nada tinha ouvido. Ele volta, e aí, encontrou Sadoc? Não, senhor, ele não está em casa. Ficou estranho, porque eu fui até na entrada, parece que eu ouvi a voz dele. A indiferença da amizade de Sadoc. Era amigo enquanto ele tinha prestígio. Depois da acontecida já não era mais. E então o que eu faço? Eu me levo para a pensão. Vou me hospedar na pensão. Chegando ali, o próprio servo dele falou, senhor sabe que eu tenho que voltar lá para Jerusalém, eu tenho compromisso, eu pode ir. Eu sei que tem compromisso, mas você está certo, deixa que tudo vai se encaminhar. Pode ficar tranquilo, me deixa aqui. E ele fica lá por 3 dias, deitado na cama, pensando na sua vida. E reflete tudo aqui por 3 dias. Jesus então aparece para quem? Ananias, vai lá na pensão de Judas e Saulo está lá, você tem que devolver as vistas para ele.
Como diz o Haroldo, né? Ananias até chegava e falou: Senhor, mas tem certeza? É Saulo mesmo? O senhor não levou de nome? Não, porque era o cara, né, que saía caçando os cristãos tudo. Você que não me manda pro cara que deve estar provavelmente me caçando, né? Vai lá. Ananias foi, né? Porque o cristão primitivo era assim, não temia nada. Quando ele entra no quarto, ele não fala nada. Saulo então viu que era um estranho e perguntou: quem sois? Ele se apresentou: falou: sou Ananias. E que é que eu não vim aqui a mão de Jesus para te devolver suas vistas. Ele devolve as vistas para Saulo. Saulo fica amiguíssimo dele, amiguíssimo de Ananias. Ananias tinha uma cópia das anotações de Levi, que é o evangelho que nós conhecemos de Mateus. Ele passa isso para ele e ele lê aquilo e se apaixona. Fala: tem que mostrar isso da minha raça, eles estão equivocados. E aonde que ele vai? Vai na sinagoga de Damasco. Logo, poucos dias depois, chega lá, né? Primeira tentativa de ser ouvido em Damasco. Desculpa, gente, não passei. Tá lá. Primeira tentativa de ser ouvido em Damasco. Lá ele sofreu apupos. Apupos são vaias, gritos, né? Ironias e sarcasmos. O povo nem deu papo para ele. Então o que ele faz? Ele busca o velho mestre dele, Gamaliel. Ele tem que ouvir. Era meu amigo, meu mestre, era quase um filho para ele. Chega lá, Gamaliel também já estava inclinado ao Cristo. Porém, ele fala que ele estava muito velho para começar um movimento. E aconselha ele se retirar do deserto. Ele vai para Palmira. Ele fica 3 anos no deserto. O Paulo volta a Tear, porque Paulo era tecelão, em um oásis ao meio do deserto. Ele permanece por 3 anos, sob carência de todas as espécies. Da companhia de Áquila e Priscila. Isso aqui é algo interessante, que Áquila e Priscila também estavam lá fugindo dele. O pai de Áquila havia sido morto pelo movimento e ele não sabia disso. E ele conversando. E um dia lá, depois de 3 anos, ele pergunta para eles: se vocês topassem com Saulo hoje, o que vocês fariam? E eles falam: Cristo manda a gente perdoar os nossos inimigos. Com certeza a gente perdoaria ele. Eu chego para ele: eu sou Saulo. Eu sou Saulo de Tarso. É a mim que vocês têm que perdoar. Eu sei que eu errei muito, mas é a mim que vocês têm que perdoar. E eles vão me perdoam e o abraçam como se fosse um irmão. Também são 2 que se tornaram amiguíssimos dele. Na solidão do deserto, lutaram o tempo todo para erguer-se espiritualmente sobre os sonhos desmoronados, pois já não contavam mais com a noiva, com quem fizera tantos planos, agora desencarnada. Que eu livro, gente, vai ver que eles faziam cada plano, a vida deles estava toda traçada, era uma coisa linda. Ela complementava ele complementava ela, é lindo de ver. Por mais que ele estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão. Suas noites estavam cheias de dores, angústias e pesadelos muito Jerusalém. Ele regressa então para Damasco, depois de 3 anos, e vê os amigos que ele fez em Damasco, os cristãos que ele vivia. A sinagoga recebeu uma ameaça, queria prender ele, porque tinha uma ordem vindo de Jerusalém para prender ele, né? E ele, muito inteligente, eu falei: tudo bem, cadê o mandato de prisão? Porque ele sabia que por 3 anos, já tinha ativado aquilo, que esse pergaminho não são. Enquanto eles vão caçar o pergaminho, eles dão a linha na pipa, né? Casca fora dali, né? Cheguei a ser preso de jeito nenhum, né? Se esconde ali na casa de alguns que estão lá, amigos, e quando é a noite, o que ele tem que fazer é forçado a fugir com um criminoso comum, né? Saltando muros na calada da noite, onde é aquele caso que é levado no cesto de vinho, é transposto para o outro lado da cidade e foge. Então o próprio vem dele. Buscou a Jerusalém na esperança de ser compreendido. Ele tinha um amigo muito íntimo chamado Alexandre, uma pessoa muito culta, muito inteligente, que o recebera como visionário e mentiroso. Então lá vai levando só para casa de todo mundo, né, gente? Extremamente fadigado, onde é que ele foi bater? Lá na porta da igreja do caminho. Aqueles que ele começou perseguindo, né? Entendeu? Lá para Pedro, né? Para Pedro, Thiago. Foi lá bater, pedir ajuda, né? Mas como eles também, né, são seres humanos, peraí,
O cara pode sumir 3 anos, pode ser uma jogada dele para estar se infiltrando aqui, né? E prejudicar mais a gente, né? Agora que deu uma trégua, que a gente está conseguindo andar com as coisas aqui, né? E não aceitam ele, né? Ele vai e se hospeda na hospedaria, ele é pequenininho, suspeita dos apóstolos de Deus. Doente e abatido, agora ele foi levado à presença de Simão Pedro. Ele ministrava lições de prudência e bondade, mas assim como Gamaliel, Pedro lhe aconselha prego o recolhimento, descrição, aprendizado em suma. Gente, Pedro só aceitou ele porque o mestre dele, Gamaliel, havia dado a ele uma cópia do Evangelho que fora presenteada por Pedro a Gamaliel. Gamaliel deu para ele e falou: guarda isso aqui que isso vai te ser útil. Então, quando ele mostra para Pedro, ele fala: não, realmente ele está de boa intenção. Ele vem com a voz de uma pessoa que é meu amigo. E aceita ele e dá esses conselhos para ele. Sem sucesso, ele procurava meios de amenizar as circunstâncias, de modo a ser útil ao Evangelho e leal a Jesus. Ele decide então voltar a Tarso, cidade natal, pois ali encontraria no aconchego do lar paterno o amparo de quem tanto necessitava. O pai tinha que escolher. Chega lá, o pai o que faz? Ou você escolhe esse carpinteiro ou eu. E ele então sai. Saiu vagando pela cidade, andando por os redores de Tarso, lá tinha muita caverna. Ele entrou numa, chorou. Aí se lembrou de Jesus. Fez uma prece muito longa, sentida. Ele depois se acalmando, e entrou num somzinho. Não aquele som durante o almoço de domingo, daí na televisão, você está ouvindo a TV, mas está longe, né? Foi entrando aquilo. O Paulo não sabia, mas ele estava entrando em desdobramento. E ele se encontra com quem? Abigail e Estevão. O espírito dele se desdobrou e encontrou com Abigail e Estevão desencarnados. E eles ali dão conselhos valiosíssimos, muito valiosos, para Saulo. Depois de um longo diálogo, Estevão abraça e todas aquelas coisas, ele fica só com Abigail. E ele faz algumas perguntinhas muito básicas para ela, que ele vai definir o futuro dele. Ele pergunta: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela de imediato, no estopim, ama. Nem esperava ele respirar. Ele pensou de novo: como fazer para que a alma atinja tão elevada expressão de esforço por Jesus Cristo? Ela trabalha. Que providências tomar contra o desânimo destruidor? Ela espera. Mas como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Não, perdoa. Então esses conselhos aí, ama, trabalha, espera e perdoa, foram fundamentais para que Saulo se melhorasse. Saulo agora já era um transformado. Sofreu, se transformou. Agora era a pedra lapidada na mão de Jesus. Mas por que de tanto sofrimento? A gente fica se perguntando: como é que pode você chegar uma pessoa e falar: nossa, eu estou com uma porta de risco, eu sei o que é. Você já teve alguém? Não, nunca tive uma porta. Como é que você sabe? Você só pode falar que agora não precisa repetir isso aí. Ele tinha que se experimentar tudo. Ele tinha que passar por tudo aquilo que o sofredor deve passar. Porque aí depois, quando ele for sair para pregar para os outros sofredores, ele sabia do que ele estava falando. Ele teve que depender da caridade de muitos para ele saber o que é caridade. Eis aí o porquê, né, de tanto sofrimento que Saulo teve. Agora, como pedra lapidada, Saulo recebe o batismo por Pedro, adotando agora o nome de Paulo. Ou é Paulo, gente, agora não é mais não. Começa então trabalhos intensos pelo Evangelho: peregrinações, sacrifícios, lutas, muitas morais, tá? Não lutas corpo a corpo, não. Lutas morais, prisão, mas não tem o N, e a religião existente, o judaísmo. Então está tendo muito problema. Todo dia chegava um emissário lá na igreja de Jerusalém, está com esse problema. O outro lá na igreja de Corinto está com isso. Ele não ia conseguir ir em todos os lugares. Então eu dei aquela ideia para inspiração: pô, vou escrever recomendações, que são as epístolas, que são as cartas. E aí vem, né, a necessidade de caridade por Paulo de Tarso, que é o que a gente ia fazer, né, nessa palestra, que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine.
ainda quando tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda, com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O nosso palavra está um pouquinho vencido, mas eu queria que você falar um pouquinho sobre isso aqui. Essa carta ele escreveu mais ou menos na época que teve a Pentecostes, né? Que o povo começou a falar em línguas, falar em diferentes línguas, tá, gente? Porque hoje você tem algumas igrejas que falam, fala em línguas e começa a falar alguma coisa que ninguém entende, aquilo não é falar em língua, aquilo é teatro. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Allan Kardec e o próprio Paulo condena isso aí. Se você fala e não é entendido, de nada vale o que você está falando. Você tem que ser entendido pelas pessoas. Se eu tivesse que talvez falando em grego e ninguém entendesse grego, não ia estar adiantando nada. Tá? Então isso aqui é mais uma recomendação, que com o Pentecostes, aquela mediunidade para aqueles cristãos começou a se aflorar. Então eram muitos supostos milagres, né? Eram fatos que eram operados, eles começaram a falar em línguas, porque eram pessoas simples, então falavam em outras línguas existentes, não em línguas, tá? Falavam de outras línguas. E faziam realmente prodígios. Então começou a se esquecer um pouco da caridade. Então eu tenho para comigo que essa aqui é uma recomendação, além de ser um poema lindo, né, que Paulo escreveu, uma recomendação para os cristãos primitivos, né, e não esquecesse também da caridade, que fazer um prodígio é importante, mas não esquecer da caridade, porque o Cristo vivenciou a caridade o tempo todo, né? E para finalizar um pouquinho, eu queria deixar ainda a mensagem de Paulo de Tarso aos Espíritas. Essa mensagem ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, que é intitulado Fora da Caridade na Salvação, foi ditado pelo próprio Paulo, o apóstolo, tá? Em Paris, em 1860. E ele fala o seguinte, a gente já deixa inclusive essa mensagem para a gente estar terminando essa nossa humilde apresentação aqui. E fala, meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargos da seita a que pertencem, ou seja, o Evangelho universal, não tem religião. Tá? Então a importância da caridade. E nós que somos espíritas, que consideramos o espiritismo como o cristianismo redivivo, nós estamos no lugar daqueles cristãos primitivos lá. Então, nós temos por obrigação de exemplificar o que a gente prega, o que a gente fala, ao máximo possível. Tentar ao máximo possível chegar próximo disso aqui. Porque diz que o exemplo arrasta, né? Então nós temos que tentar arrastar pessoas através do nosso exemplo. E o nosso horário já um pouquinho longe. E queria agradecer, né, a todos e recomendar que leiam o livro Paulo Estevão, gente. É uma obra maravilhosa. Leiam Paulo Estevão, reflitam, e vocês vão conseguir muito mais informação do que essa singela apresentaçãozinha aqui. Tá? Muito obrigado e vamos seguir então com as nossas atividades. É assim, no livro que somos nós, como no